Vamos então à conversa. Já temos connosco o António Paiva e o António Alexandre, os comentadores residentes do Conselho em Revista. Vamos dar então início a este programa. Eu começava já pelo António Paiva e por uma questão que, digamos assim, tem o seu interesse, que é a questão do tradicional açude que liga a Roda do Nabão. Há aqui, de facto, é uma imagem de marca de tomar que fica, também, neste caso, por alguma negatividade daquilo que está a acontecer. Eu diria mesmo que é por negligência. E negligência por uma razão. Eu acho que todos aqueles que estão habituados a ver o Rio Nabão e os seus açudes sabem duas coisas, não é? A primeira é de que nós temos tradicionalmente 3 açudes, não é? E estes 3 açudes, o primeiro açude é aquele que desvia, digamos, à volta do Mochão e numa situação de cheia é sempre transbordado, digamos, e que passa hoje por baixo de uma ponte que já é definitiva, no passado era uma ponte de madeira, e depois temos o desvio que dá a volta do Mochão. E aí há um novo açude, e esse açude é um açude amovível. Ou seja, é um açude que, por volta de outubro, no fundo é um açude que tradicionalmente é colocado em maio e é retirado em outubro. Está muito associado ao 15 de maio e o 15 de outubro. Eu, pelo menos, quando estava na Câmara, tinha isto como referência, já vinha do passado e continuava a ser. Eu acho que ultimamente o que temos tido é sorte, e essa sorte levou a que aquele açude tivesse ficado todo o inverno sem ser retirado a 15 de outubro, e as últimas chuvas, as chuvas desta última semana, fizeram com que o açude com que a água estivesse praticamente ao nível do pavimento, não é? Não transbordou, é verdade, mas como viram até a Proteção Civil acionou as comportas em toda a zona da levada e não tiveram mais nada. Portanto, não tendo feito o trabalho a priori, que era a 15 de outubro ter retirado este açude, agora tiveram de o partir. E, portanto, o que aconteceu foi, partiu-se parte do açude, e hoje quem ali passa vê parte do açude partido e a outra parte colocado. Portanto, aqui agora só temos uma de duas hipóteses. Ou esperamos e temos alguma sorte, se bem que abril águas 1000 e, portanto, podemos ter alguma sorte e até maio não ser preciso partir o resto do açude. Qual é o mal de estar a partir nesta altura? É que, no fundo, estamos a produzir mais lixo para ir por água abaixo, ou seja, em outubro tira-se com tempo para quê? Para que os troncos que se tiram, e aquilo são troncos, palha e terra, não é? Portanto, para fazer um açude normal, os troncos que se tiram são retirados do rio. E porquê é que se faz isto? Faz isto porque, e eu há pouco, quando dizia que tínhamos 3 açudes, temos o primeiro lá em cima, depois temos este, e depois temos o açude que todos conhecemos, que tem aquela comporta que se abre e, digamos, parte da água vai para a levada, a outra parte desce e passa por baixo da Ponte Velha. E mesmo o da levada, no fim da levada, ainda há uma comporta também que se abre. Portanto, com tudo aberto, mesmo assim, o estudo do rio que se fez na altura do Polis chegou à conclusão de que não chega. No primeiro açude, deveria deixar-se que o rio fosse em frente. Agora, manter este açude da Roda é que nunca. Portanto, aquilo que deveria ser feito, e eu espero que no ano que vem se cumpra aquilo que era a tradição, é chegar a outubro, retirar este açude amovível e, portanto, a água passa por baixo da ponte do Mochão sem dificuldade, porque sabe que no âmbito do Polis tirou-se aquele pilar. Aquela ponte tinha um pilar central e o pilar central, estes pilares centrais são maus por uma razão, porque os troncos de árvores que caem a montante da cidade, portanto, lá para o Prado ou Porto Cavaleiros, etc., vêm por aí abaixo e estes troncos devem ter o mínimo de obstáculos possível. Ora, o açude da Roda, ficando ali, é um obstáculo e é o que estava a acontecer.
E eu lembro-me de tempos, e o Alexandre com certeza também, em que nós punhamos de propósito ali uma máquina a retirar os troncos porque eles ficavam sistematicamente naquele pilar. Depois tirou-se o pilar, hoje ficam no açude. E pronto, pelo menos partiram parte do açude. Ainda houve troncos que ficaram, aliás, hoje repara-se que os troncos estão aqui embaixo, em frente ao Bela Vista, o que também não me parece um bom local. É pena que ainda não o tenham tirado. A última vez que reparei, não os tiraram. Porquê? Porque os troncos depois têm tendência para ficar na zona de menor velocidade. Mas essa zona de menor velocidade é onde está duas condutas de água de descarga da zona nova da cidade. Ou seja, se reparar agora lá, onde estão aquelas condutas de descarga, estão ali troncos que estão a impedir, digamos, que esta descarga se faça com maior facilidade. Não havia de ser assim, exatamente para que quanto mais fluida for a água, melhor. Agora, esta nota que deixo claramente, já tínhamos falado aqui nisso, é de que esta tradição deve ser mantida. Portanto, chega a 15 de outubro, retira-se aquele açude, chega a 15 de maio e monta-se novamente o açude e então temos a roda a funcionar durante o verão. Se não fizermos isto, corremos o risco que estamos a correr neste momento, que é, ainda durante estas chuvas, e esperemos, parece que a semana que vem as chuvas abrandam, mas na semana seguinte voltam outra vez e, portanto, os terrenos começam a ficar encharcados e, portanto, a probabilidade de ali passar a haver cheia é bastante maior. António Alexandre, já agora um comentário também a esta situação. Há aqui, de facto, negligência ou não? O Gepaiva disse, quer dizer, a tradição. Há aqui duas coisas. No tempo, aqui há uns anos, as coisas eram bem mais difíceis. É evidente que depois das obras do Pólis, depois da construção daquele açude na ponte, na nova Ponte Nova, facilitou muito, porque antes era muito aborrecido até para a Câmara, foi no período em que eu tive, porque o açude chegou a ser um açude posto com pedras volumosas lá e que depois era preciso lá irem máquinas com alguma capacidade para as mover quando começava as cheias. E, portanto, acontecia muitas vezes que se lá ia movimentar aquilo quando começava a cheia, em tempo de cheia e tal, e não era fácil fazer. Porque açudes amovíveis ali também às vezes não respondiam, porque aquilo era um vão muito grande, era uma largura grande e aquilo não respondia. Enquanto este da roda, sim, e havia esta tradição, como o G. Paiva descreveu e bem, que era assim, uma tradição que já vem de sempre, e que se manteve até há um pouco tempo, até agora, que era, por volta do 13 de maio, construía-se o açude e depois, no final, no princípio do outono, ou não sei o quê, tirava-se. Era o 15 de outubro. E aquilo resultava lindamente, porque de antes havia um barco que andava aí constantemente, havia um funcionário que andava aí constantemente dentro do rio a limpar as ervas, e mesmo hoje quando se fala nas algas e não sei o quê, isso não acontecia antes, porque havia uma pessoa que andava permanentemente a ver e ia limpando essas pequenas coisas que agora, por não serem feitas, depois se avolumam. Mas não, esse assunto até não é isso que está em causa isto das cheias. E os açudes eram feitos e retirados. Hoje, com aquela grande obra, que é aquela última açude, que de uma forma hidráulica, acho eu, não é? Portanto, é movimentada, portanto, permite que praticamente no dia e na hora que se interessa tirar o açude para facilitar, quando vem uma cheia, nós podemos responder. E, portanto, hoje é fácil controlar muito melhor as cheias e o facto de tirar os pilares das pontes, ok, isso facilitou tudo, porque vem muita lenha, muitas árvores, e o G. Paiva estava a falar, eu cheguei a ver quando havia o Freitas Lopes, de vez em quando requisitava só o Freitas Lopes, que eles é que tinham máquinas grandes e potentes para poder agarrar os troncos, e vinham limpar, tanto aqui na Ponte Velha, que se acumulavam ali, que estrangulavam a passagem da água, como na Levada, que ficavam ali nessas pontes, e era tronco, chegavam a se tirar-se ali caminhonetas de madeira. E, portanto, hoje não dificultamos aquilo que está facilitado. Portanto, o açude devia ter sido tirado. E algumas pessoas falavam nisso, que como agora se pensou, já nunca mais chovia, e que o clima alterou, mas eu julgo que alterou a temperatura. E já não chove como chovia, mas chove. E quando chovia, a gente viu estas duas últimas semanas, choveu. Sério? E está na época de chover. Porque eu sou um bocadinho já velho, não é? E quando era miúdo chovia assim. E chovia assim.
Portanto, já lá fui ver o meu poço, que era do meu avô, e já tem água cá em cima, era assim também. Está tudo normal. Uma fotografia que eu acho que vi na internet sobre o Castelo de Bode também já está normal. Agora admito que haja no Alentejo e em alguns sítios barragens porque o verão foi anormalmente grande, mas também recordo-me que muitas vezes em julho e agosto e setembro de outros anos, quando eu era miúdo, tinha que vir tomar banho ali para o Nabão, ali para a estrada, ao pé daquela ponte que vai para o Castelo de Bode, vinha das Curvaceiras para ali, ou ia para um açude na Ribeira da Bezelga tomar banho, e era um calor insuportável no verão. Não havia ares condicionados, estamos a falar de 1960, por exemplo. Mas o tempo mudou, é verdade. As chuvas agora são mais intensas. Em menos tempo. São mais intensas em menos tempo. Portanto, o que é importante aqui... Mas o que vai até a favor desta ideia de decidir os assuntos. Exatamente. É que antes elas vinham e chovia com mais calma, agora não, vem uma enchente de água. E, portanto, aqui o que está em causa, e aqui a nota, é que as pessoas que deviam ter feito as coisas não fizeram. Eu percebo. Não. A tradição, às vezes, só acompanha as pessoas. Se as pessoas mudam, as pessoas pensam que a tradição era errada. Mas o facto de mudar os dirigentes políticos, os dirigentes técnicos têm a obrigação de, pelo menos, perguntar, não é? Mas mudou tudo. Mudaram os dirigentes políticos. É verdade, também mudaram os dirigentes técnicos, é verdade. E, portanto, é verdade. E aí perde-se alguma tradição. Exatamente. É possível que tenha sido por causa disso. Porque há um aspecto que é interessante as pessoas saberem, no geral, e eu acho que isso a Proteção Civil, ou seja, nomeadamente os bombeiros, sabem e nunca perderam, espero eu, de nota, porque há uma ligação entre a Câmara e o Instituto do Ambiente, portanto o Instituto da Água, que agora está junto, creio eu, não é? Que podem obter estes dados, ou seja, há uma régua lá em cima no agroal que mede a altura de cheia lá, e cerca de 2 horas, 3 horas está cá em baixo, ou seja, se a Proteção Civil estiver atenta, é evidente que não é o suficiente para ter de partir um açude todo e pô-lo a funcionar no zero, que é isto que o António Alexandre dizia, e bem, não é? Portanto, a grande obra que se fez no Flecheiro foi evitar o que se tinha de fazer no passado. E eu ainda me lembro, o Alexandre está a falar do tempo em que se pôs pedras, e puseram-se pedras por uma razão simples. É uma coisa interessante, é que houve uma solução anterior, que eram umas vigas em I metálicas e umas travessas em madeira. Só que o que acontecia? As travessas em madeira, com a água, inchavam, e depois quando queriam tirar as pedras, quando se queria tirar as tábuas de madeira, não se conseguia tirar. E, portanto, houve uma série de soluções que se experimentaram lá em baixo no Flecheiro, que não funcionaram ao longo do tempo. E no tempo em que o Alexandre lá estava, efetivamente, havia essas pedras. E eu lembro-me, ainda quando entrei, também tinha essas pedras, e era isto que o Alexandre estava a dizer. Ou seja, tínhamos sempre o problema de ter de ir de lá tirar as pedras, e depois a cheia ia-se embora e tínhamos de ir pôr as pedras outra vez por uma razão simples, porque havia esgotos domésticos a sair no rio, e aquilo era horrível, e portanto tinha de se andar a lidar com hoje essa mais-valia carrega-se num botão. Exatamente. E agora, hoje, com aquilo no fundo é uma comporta insuflável, que tem um insuflável por baixo, como se fosse um pneu, não é? E portanto, ao encher, ela está cá em cima, habitualmente, e portanto tem a cota 2 ou 3, a altura normal. E depois, quando tivermos de baixar, baixa para o 0. E portanto aí não há pedras, não há nada que impeça. Mas estamos a falar do Flecheiro até ao açude cá de cima, até ao açude da Ponte Velha. Do açude da Ponte Velha para cima é que é importante ter em conta que se deveria tirar pelo menos o açude da Roda. Para quê? Para que não transborde na zona... É isso que eu ia dizer. Exatamente. Um dos sítios onde transbordava e pode transbordar exatamente. É naquele açude, porque a água, quando vem do hotel por trás da estalagem, seguia em frente, e antes de ir para o açude salta ali. Exatamente. Eu já vi muitas cheias por ali, e tanta água salta, vem para a estrada e vem para aí abaixo e enche. Portanto, aquele açude, parecendo ser um açude de menor importância, é um açude muito importante, porque se ele lá estiver vai acumular os troncos,
vai acumular... A prova que é importante é que já tiveram de o partir. Pronto. Mas tarde. E, portanto, exatamente. Portanto, já agora numa... coisas para o ano convém que o parto não tenha pior. Exatamente, coisas que podem ser remediadas, o melhor é remediá-las. Não fiquem chateados por fazer aquilo que a gente disse que deve ser feito. Exatamente. O rio está assoreado ou não? Já agora numa questão conexa. No passado assistíamos à movimentação das areias, não temos visto isso nos últimos anos? É natural que haja. É natural que haja. A questão que se coloca aqui é a seguinte, e o Alexandre falou nisso exatamente por causa disso, ou seja, o açude do Flecheiro, como hoje vai até ao zero, quer dizer que as areias, pelo menos até àquele nível, desaparecem e vão indo por água abaixo, certo? E, portanto, há menos probabilidade de assorear dali até ao açude da Ponte Velha, não é? Na Ponte Velha em si, há de reparar, e vamos reparar de certeza quando vier o verão, que ele começa a assorear para cima, por baixo da antiga ponte pedonal, onde agora temos aquela ponte pedonal em curva. E vai assorear aí, mas como a comporta abre até ao zero, vai passar. Este é que é o problema do facto de não terem retirado o açude da roda. Porque no açude da roda, neste momento, é que está lá parado todo o lixo, digamos que veio por baixo, ficou ali parado de certeza absoluta. Portanto, é pena que não tenham tirado. Portanto, dali para cima, agora aumentou 20 ou 30 ou 40 centímetros, dependendo de quanta água e quanto lixo veio ao nível, digamos, do fundo do rio, não é? E se o açude não estivesse lá, tinha ido por água abaixo. E há uma coisa que eu já agora aproveitou a falar nisto, que é uma coisa que eu há anos penso, muitas vezes, sobretudo quando passo naquela ponte da Maria Naia, e que devia ser feita. Eu sei que não é responsabilidade, porque aqui há uma coisa que, nesta coisa que nós estamos aqui a fazer, a dizer, nesta posição que é comum, o Engenheiro Paiva e eu, é assim, não se pode atribuir só isto ao Presidente da Câmara e até aos vereadores, até ao todo, porque é evidente que quem é o responsável máximo é sempre, para as festas e romarias, é a Presidente da Câmara, e para ser criticada também é sempre a Presidente da Câmara, ou o Presidente da Câmara. Mas não é esse o objetivo. Porque há aqui uma série de pessoas que têm a obrigação de o fazer, são os funcionários, e que também têm a obrigação de passar, porque quando uma pessoa se candidata à Câmara, não é obrigatório que saiba que o açude tem que ser tirado. É obrigatório saber uma série de coisas e ter uma série de ideias, mas não é obrigatório isso. É preciso que haja alguém que vá transmitir. Por isso é que eu há bocado disse que o facto de mudar de políticos e mudar de técnicos e alguns se reformarem e outros a ser, se calhar pode ter havido aqui o intervalo em que a malta nova não tenha assimilado isso e tal. Mas isso é grave, mas não é das coisas mais graves. Convém estar atento e convém para o ano corrigir. Agora o que eu estava a dizer, na sequência do que o Engenheiro Paiva estava a dizer, que é assim, se os açudes tiverem, as areias, os lixos vão andando e vão para fora. A tendência é irem parar a Cascais, ou onde está o barco encalhado lá embaixo. Só que o Rinabão tem 2 ou 3 problemas que não são, se calhar, da responsabilidade da Câmara, mas a Câmara pode movimentar nesse sentido e fazer pressão, também é a única entidade que o pode fazer, que é, por exemplo, esse açude da Maria Naia, que eu julgo que esteja completamente entupido e que mesmo que venha uma cheia daquelas do tamanho de um comboio, daquelas muito grandes, tipo dilúvio, tem lá uma porta que não funciona nem abre. E, portanto, também... Eu às vezes passo lá e penso, tanto lixo deve estar aqui, porque todo o lixo que vem é depositado ali contra o muro, até que um dia aquilo parece que está para aguentar, não parte, um dia aquilo parte e vai tudo. E depois temos o da Matrena a seguir. Que a Matrena, atenção, que a Matrena era uma fábrica que utilizava água para o seu funcionamento, está fechada, o açude está fechado e vai acumular ali. Portanto, convinha que as entidades reguladoras da água e dos custos no Rinabão pensassem que a seguir à cidade de Tomar, com todos os problemas que a cidade de Tomar tenha, há aqui esta gestão que é feita muito pelo município dentro da cidade e mais ou menos bem feita e fez obras no passado recente para melhorar, mas que não domina o resto do rio e que devia haver uma intervenção superior do Ministério do Ambiente no açude da Maria Naia e até no açude da Matrena, porque seria muito importante, não só no aspecto da qualidade da água, porque estão lá detritos que convinham ir para o outro lado, ou já não estou a pedir que façam como vão agora fazer no Tejo, que parece que vão lá tirar o detrito do papel que os outros para lá mandaram. A gente está a pagar tudo, pagamos todos com língua de palmo, cantando e rindo, mas já não estou a pedir isso. Ao menos que abram a porta e que deixem aquilo para Cascais, e Cascais só vai para o mar. E tal. Mas tem razão, a gestão desses dois açudes é muito importante
e era bom. Eu, por acaso, até acho que o da Marianaia está a cargo de uma associação qualquer de regantes. Não faço ideia. Porque, a dada altura, quando se estudou o rio, até se queria, eventualmente, retirar aquele, porque aquele é o desvio da primeira fábrica do Prado. Papel que havia ali. Exatamente, porque a fábrica do Prado teve ali uma fábrica de papel. E a dada altura quis-se intervir aí para não aumentar, digamos, a cheia sobre Carvalhos de Figueiredo, não é? E houve uma associação de regantes que usa para ali, para o milho, etc., que não deixaram, porque eles têm bombas no rio que ficariam prejudicados, não é? Portanto, mas se calhar, se lá tivesse uma comporta que funcionasse, facilitava. Exatamente. Agora, no tempo cheio, abria, os tritos iam, e quando chegasse à altura... Sem dúvida, são dois aspectos que é faz importante. Subir a cota. Carvalho de Figueiredo é muito afetada por isso. É muito afetada por essa, exatamente. Mas pronto, isso são sugestões que fica para aqueles... São dois aspectos que também são importantes referir, não é? De facto, assunto que tem marcado o Rio nos últimos tempos, e uma vez mais também nesta semana voltou a acontecer, é os episódios de poluição que são sistemáticos e que aparentemente ninguém consegue resolver, ou pelo menos perceber de onde partem. António Alexandre... há aqui questões complicadas, não é? Aparentemente, eu direi, mas não é aparentemente, é que parece que ninguém consegue resolver. Eu digo assim, de outra maneira, estranhamente ninguém consegue resolver. Eu acho que o Ministério do Ambiente, eu fico às vezes um bocadinho apalermado a ver as notícias, vejo poucas notícias, e quando vejo assim na internet umas coisas, que é onde eu vejo mais, fico um bocadinho abismado. O que se passou com o Tejo, é uma coisa que eu acho que qualquer pessoa de bom senso estranha muito, no mínimo, para não dizer outras coisas, estranha muito. Porque há todo um conjunto de desculpas, já mete o Ministério Público, já mete os tribunais, já mete tudo como culpado de uma coisa que me parece de bom senso. Quer dizer, existe um Ministério do Ambiente com um sistema de fiscalização que atua em determinadas coisas, quer dizer, leva-nos à coisa mais simplista, quer dizer, que o Estado é muito poderoso com os fracos e nada com os fortes. Quer dizer, isto dá uma má imagem do Estado. E eu direi mais, não dá uma má imagem, dá a imagem do Estado português. Quando eu falo, aqui há tempo disse isto, da falência do sistema depois do 25 de Abril, é disto que a gente tem que começar a falar. Mas será que aqui não sabem mesmo de onde é? Não sabem, eu julgo que sabem. Vamos lá ver. Porque hoje, com a informação, se toda a gente sabe o que se passa na Rússia e na Argentina e na América, a gente sabe. Quando o cabelo mexe na cabeça do Presidente, Presidente da Câmara da América, a gente sabe. E não sabemos o que é que se passa no teste. Sabemos. Agora, o que a gente sabe, e aí é que eu já não falo, porque eu acho que temos de ser menos meigos. O problema está aqui, é que eu falo no falhanço do sistema pós 25 de Abril, da democracia. A democracia é que falhou. Eu só digo uma coisa. Isso. A produção animal tem de ser controlada. A produção animal tem de ser controlada. Ponto final. Ou seja, o que tem de acontecer, e se compete à Câmara, se ao Ministério da Agricultura, se ao Ministério do Ambiente, eu creio que não interessa, neste momento, discutir. Interessará, efetivamente, estas três entidades perceberem. Porque, repare, hoje em dia, ainda no outro dia, fui a reparar o carro e estava dito na parede uma coisa do tipo: não estamos autorizados a devolver as peças aos donos dos carros. Faz favor, se quiser verificar a substituição das suas peças, nós mostramos a peça que foi substituída, mas temos de ficar com ela. E sabe qual é a explicação para isto? Só tem uma explicação. O setor automóvel está obrigado a dizer para onde é que vão os resíduos. E, portanto, para todos os efeitos, é substituído a peça A, B ou C, o pneu A, B ou C, e tem de dar conta dos pneus que substituiu, da peça que substituiu, etc, etc. O Alexandre lembra-se, porque ainda no meu tempo, nós tínhamos em Alviobeira, tínhamos aqui e acolá, o que é? Armazéns de pneus por tudo quanto era lado, e ninguém sabia o que fazer com os pneus, certo? Portanto, evoluiu. Eu saí da Câmara há 10 anos, o Alexandre há 20, ou há menos, pronto, teve mas praticamente há 20, e portanto, as coisas vão evoluindo.
E eu disse aqui no outro dia, e referi-me aqui concretamente à tal questão da Ribeira dos Milagres e de Leiria e da solução que está a ser feita ao nível das hectares de tratamento de esgotos. Um porco equivale a 10 homens em matéria de esgoto. Ou seja, se você tiver 20 ou 30 porcos a criar que poderão estar num espaço confinado aqui ou acolá, equivale a uma aldeia de 300 pessoas. Está a ver? E, portanto, este aspecto tem de ser olhado com muito rigor. E basta ir por o rio acima e perceber. Portanto, e eu estou a dar só um exemplo. Haverá mais, com certeza. Agora, é preciso perceber este tipo de coisas e, de uma vez por todas, resolver. Não é acabar com a produção, não é nada disso. É criar regras para quê? Para que depois não seja o rio a ter de sofrer com praticamente tudo, porque há pré-tratamentos, há maneiras de atenuar, digamos, este... Há uma notícia que já agora já estamos aqui, isto é um debate, gostava que alguém me explicasse aqui, o nosso entrevistador pode, ou o moderador pode ter essa informação. A notícia que eu vi é que se dizia que o caso de Tomar, os esgotos que passam aqui, os esgotos não, o rio poluído passa cá, tinha a interferência de mais de uma dezena de possíveis poluentes. Eu comecei a pensar, minimamente conheço mal, mas conheço daqui, pelo menos no concelho de Tomar, o rio mais ou menos, e digo assim, pá, uma dezena aonde? Não estou a ver a possibilidade, porque a gente sai daqui de Tomar, aqui dentro da cidade, não estou a ver quem haja, mas pronto, chego ali, tenho o Prado, que está fechado, tenho a povoação da Pedreira, que se calhar vai para lá esgoto da povoação, porque o sistema nunca foi concluído, a culpa não é do Paiva nem minha, portanto ponho na conta de outro. Porque, até já devia estar depois passo o Prado, vou para aí acima até ao Agroal e pode haver para ali um tipo qualquer, um buraco qualquer, e depois há acima do Agroal, que acho que é acima do Agroal, está a tarde de Ceiça, que parece-me que até é um elemento. Mas eu vejo com alguma atenção o que o Américo Costa põe e aquelas coisas, e vejo e acredito que eu posso ter, não tenho, nunca tive nenhum diferente com ele, mas daquilo que eu vejo, daquilo que ele diz, daqueles filmes que ele mostra, eu prevejo daquilo que eu conheço da vida, que se calhar é à tarde de vez em quando põe o que não deve pôr no rio. Mas isso está identificado, meu Deus. E aquilo a solução, e é fácil verificar. Qualquer técnico, minimamente, não é preciso ser daqueles muito espertos e muito estudiosos, chega lá à tarde e percebe o que é que está a passar. Que é o que o pai vai estar a dizer. O esgoto entre X está lá, como é que o tratamento funciona, vai para o rio, não está tratado, tem que se lá pôr qualquer coisa que o trate. Estamos à espera de que o milagre de Fátima? Não, isso, o milagre se acontecer lá em Fátima, de certeza que não é a tarde de Ceiça. Portanto, ali tem que se atuar. E depois chamamos o mistério com aqueles técnicos todos que a gente paga, os ordenados todos, e toda a gente sabe. Não há tecnologia para aquilo, e há empreiteiros, olha, nem que se chame a empresa no IG para mandar trabalhar, que vai lá fazer aquilo. Tem know-how para resolver aquilo, não tem. Não se resolve aquilo. E andamos aqui a dar notícias. Chamamos o Ministro do Ambiente, falar. Eu, se fosse Ministro do Ambiente, dizia assim, com o meu mau feitio, tenho mais que fazer do que vos receber e estar em reuniões. Tratem disto, resolvam isto. Aquela célebre frase que não me sai da cabeça, que é lapidar sobre a construção da barragem do Alqueva, construam, porra. É aplicada aqui, resolvam isto, gaita. E até sou mais suave, gaita, resolvam isto. Agora, deixem-se de notícias. Não é? Deixem-se de notícias os órgãos de informação, e nós que falamos, e isso temos que falar, porque senão... tenham vergonha. Tenham vergonha, o Ministério do Ambiente. Então, se não resolve o problema do Nabão, que é um problemazinho, então nunca mais há de resolver o da Ribeira dos Milagres. Claro, e outros que há por aí. Claro. O Tejo, então, mas não é detectável, não foi visto logo o que é que era. Houve um problemazito na tarde, se calhar, de Abrantes. Mas foi um problemazito que acontece e que acontece todos os dias nas etapas todas. Agora, é muito mais fácil atirar para cima de etar. Exatamente, claro, é muito mais fácil. E o Fediver e tal. Então o problema era na fábrica. Ok, a fábrica, fecha-se a fábrica. Se calhar não é a solução fechar, é arranjar uma solução de tratamento. Mas deixa-me... E acredita mesmo que a origem esteja só na etar de Ceiça? Não, se calhar não. O Presidente de Câmara dizia... Também não estou a dizer que seja só nesta, porque é a tarde Ceiça, daquilo que eu percebo, uma tardezita. Exatamente. O Presidente de Câmara dizia esta semana, na entrevista que nos concedeu a propósito da reunião que teve com o Ministro do Ambiente sobre este assunto, que havia 12 focos identificados. É isto que eu falo, 12. É muita coisa. 12 focos identificados. Muita coisa. De facto, há uma inércia 12. Total nesta... Estão identificados, porque é que não se atua, não é? Em 12 já digo assim, apanham lá 6 de repente. Que é só metade. Não, mas é isto que eu lhe estou a dizer.
Mas é isto que eu lhe estou a dizer. O problema que se põe é... Estamos a falar sempre da bacia hidrográfica. Sim, e, portanto, nós tínhamos até, a dada altura, houve até problemas no agroal por causa de produções na zona de Ferreira do Zézer, que vinham por aí abaixo. Claro. Portanto, E o agroal que aqueles algares têm. Exatamente, aquilo é sempre andar, vem direitinho ao rio. Vem direitinho ao rio, porque pode estar a quilómetros. Claro, o agroal, isso claro. É como eu nunca me esqueço. A água que tinha mais fregueses a aviar há 30 anos era no Grou, que está lá no alto. Estava sempre contaminada. E quando eu estava nos mais ao princípio, vinha as análises e eu dizia logo para o encarregado: vai lá por uma placa. Desisti. Rapidamente desisti, porque eu, como não sou burro, não passo sempre, ou não sou como as cabras, passo sempre pelo caminho. Quando não passo por aquele, vou por outro. Punha lá a placa, água inquinada, e eu passava lá e dizia-me assim: estavam lá os gajos com os garrafões. Sr. Alexandre, arrancaram a placa, então não ponha lá mais placas, não gastamos dinheiro nas placas. As pessoas que... eu passava lá, muitas vezes até de propósito, passava com o carro para ver as pessoas com os garrafões assim, boa água, as análises eram as piores análises do Conselho. Falava com a diretora de saúde, delegada de saúde, fazia o mesmo. Ia fazer análises, que eles também faziam paralelamente a nós e trocávamos informação, mas ela dizia: põe lá placas, e digo para pôr placas, e o Presidente da Junta, e o Presidente da Junta, que era o Miguel, dizia: não há nada a fazer, porque a gente diz às pessoas, para lá e diga às pessoas: não bebam, que a água está inquinada, não. E eles: a água é boa, enchiam os garrafões e baixo, bebam. Não interessa. Alexandre, agora, deixe-me só fazer aqui uma pergunta ao Melenas, porque, pronto, é retórica, eu sei, mas tenho de a fazer, que é, portanto, a senhora Presidente falou com o Ministro do Ambiente e ele disse: há 12 focos, e também disse, dos 12 focos todos têm auto de notícia, e dos 12 focos os autos de notícia conduziram a contraordenações. É isto que interessa à população saber. Há 12 focos identificados, destes 12 focos há autos de notícia, dos autos de notícia há contraordenações. Porque a questão que se põe aqui é simplesmente isto. Sabe porquê? Porque a pessoa que estaciona na Rua dos Arcos tem um auto e tem uma contraordenação e paga. Portanto, e depois passa no Rio Nabão e diz assim: então eu que estacionei para ir comprar uma coisinha ao lado, não é? Porque não tinha outro lugar onde estacionar. E voltei e tenho uma multa e não fiz mal a ninguém, não é? Até há uma série de lugares lá vazios. Quer dizer, isto, eu sou multado e, entretanto, um indivíduo que põe o rio como a gente o tem visto, não é? Então esse nada. Ou seja, foram identificados. Agora, eu pergunto-me, é a boa maneira do laissez-faire, laissez-passer? Ou seja, foram identificados 12 focos e o que é que vamos fazer? Não é? Quer dizer, por um lado, depois daqui a um bocadinho vamos falar dos incêndios, que por um lado mata, esfola, não sei quantos e tal, e a seguir agora diz assim: olha, aqueles que não cumpriram, parabéns, a gente agora vai deixar. Quer dizer, é este tipo de atitude que nós temos de deixar de ter. Ou seja, um ministro ou uma presidente da Câmara está para assumir também aquilo que é, digamos, sua responsabilidade. Que é dizer assim: não, há 12 focos, e aqui o Alexandre até fez o favor de dizer assim: bem, eu não encontro bem 12, mas pronto. Agora, mas o Ministro encontrou-os, portanto, há 12 focos, então há 12 autos de notícia e há 12 contraordenações. Pronto, e depois daqui a 6 meses dizes assim: na sequência dos autos de notícia, 6 dos focos vão fazer obras, têm fundos comunitários para corrigir, vão fazer pré-tratamentos, etc, etc. Como diz o Alexandre bem, as águas de Leiria vão corrigir a ETAR, que era um dos focos de que nós estamos a falar, ou a produção animal vai passar a ter outro tratamento, ou passa a ter lagoas, ou passa a ter uma coisa qualquer e deixa de atirar para o rio, e portanto, o Rio Nabão começa a sorrir. E, portanto, a despoluição do Rio Nabão vê-se a prazo. Está a ver? Nunca mais se vê hoje, não é? Porque isto é como o indivíduo que deixa de fumar. Só 7 ou 8 anos depois é que efetivamente começa a ter. E foi sempre um ex-fumador. Mas, quer dizer, o Rio, hoje, foi um rio que durante o século passado carregado de poluição, todos sabemos, não é? E, portanto, infelizmente, até perdemos economicamente com o facto de desaparecerem as empresas. Era preferível que elas tivessem pré-tratamento. Hoje há apoios para estes pré-tratamentos, etc., ao nível do ambiente e até ao nível da agricultura. Portanto, há todas as condições para auto de notícia, contraordenação e correção. Pai, eu como sou tipo prático, conclusão para mim deste assunto, que é grave.
e conclusão. Há duas coisas que me agradavam. Ou passamos a PSP para o Ministério do Ambiente e eu deixo de pagar as multas em Gambá de Segredo do I-70, porque o Ministério do Ambiente põe a PSP afinadinha, ou passamos o Ministério ou passamos o Ambiente para a esfera da PSP e aí temos as multas do ambiente. Portanto, há aqui duas coisas que eu acho que resolviam o problema. Eu, por mim, como não vou tomar banho ao Nabão, e esse é um assunto que também gostava de ver resolvido, mas que o que me aflige mais é as multas, porque se eu for a 60 e picos, levo uma multa e ainda tenho um ministro que quer que eu ande a 30, o que é impossível, eu dava-me mais jeito que a tutela da PSP passasse para o Ministério do Ambiente. Não é? Mas se calhar para resolver o problema do Nabão, também podemos resolver passando a tutela do Rio para a PSP. E a gente aí já tinha o problema resolvido, porque aqui há um problema de falta de autoridade e de cumprimento da lei. Exatamente. Porque o Paiva pegou nisto ali da Rua dos Arcos para chamar a PSP ao terreno e eu estava a achar, porque eu acho que eu gosto muito de vezes ter estas soluções que parece que estou a brincar, mas não estou a brincar, estou a falar a sério, porque parece que se resolvia o problema assim facilmente. Quer dizer, olha, o Ministério do Ambiente ficar sob a tutela da PSP. A PSP vai ver, porque a PSP, que é boa a multar o estacionamento dos carros na cidade e cumpre a lei, faz cumprir a lei, então aplicada, tínhamos o ambiente resolvido. Mas, Alexandre, então, já que não podemos ter tudo, porque diz que quem tudo quer, tudo perde, passávamos a ter uma PSP mais permissiva que nos deixava estacionar sem multar e pronto, e vivíamos todos bem. A poluição do Rio continuava. Mas olha que eu estou convicto de uma coisa. Sim, mas eu estou convicto de uma coisa. Estou convicto, porque como sabe, foi criada a brigada, já que falou na PSP, foi criada a brigada da GNR Ambiente e, portanto, eu acredito até que os autos de notícia existam. Claro. Porque a GNR do Ambiente faz um bom trabalho e geralmente até é pedagógica. Mas, agora, o problema é a sequência que se dá a este trabalho de levantamento, que no fundo, para todos os efeitos, um auto de notícia é um levantamento da situação, e depois a sequência que se dá a isto. E eu não estou a dizer que se deve caminhar para encerrar a atividade ou para multar imediatamente, nada disso. Estou a dizer, ou seja, identificar a situação e faça cada um destes 12 focos, não é? Porque só caminhamos para o zero se formos resolvendo cada um de cada vez e, portanto, é identificado, é corrigido. É corrigido, está o assunto arrumado, até se pode perdoar a multa. Agora, não é corrigido, continua a reincidente, ano após ano, ao segundo ano é multado a sério. E, portanto, a atividade deixa de ser lucrativa à custa do ambiente, porque há muita atividade lucrativa à custa do ambiente. E esta questão da celulose no Tejo, não há nenhuma dúvida que é isso, não é? E eu acho que aqui é bom que a gente reafirme isto, porque as pessoas ouvem-nos e algumas podem ficar na dúvida, e para mim não tenho dúvidas nenhuma sobre isto. Eu não estou a pôr em causa a capacidade e a intervenção do Ministro do Ambiente, porque isto depois é muito fácil aligerar e dizer assim, é como aqui, o Presidente da Câmara é culpado de tudo. Não, quando a gente fala é preciso dividir as coisas e as pessoas não irem para o oportunismo de se servir das coisas para dizer determinadas coisas. Eu não ponho em dúvidas que o Ministro do Ambiente seja uma pessoa competente, interessada e tanto mais porque ele próprio já veio admitir até publicamente e dizer em defesa da sua honra e do seu Ministério e dos seus serviços que há autos levantados. Que depois entram no sistema do judiciário e que entram não sei o quê e que aquilo depois não tem aplicação e tal. Pronto. E é complicado. Porque eu conhecendo até o Secretário de Estado, por acaso até conheço, já há muito tempo não estou com ele e tal, mas até conheci o Secretário de Estado do Ambiente, porque já o conheço de outros carnavais, do tempo em que eu estava nos serviços municipalizados em Tomar e ele estava em Loures, e portanto durante muitos anos conheci-o, falei com ele muitas vezes e tal, e vejo a ação e eu acho que as pessoas têm capacidade de fazer e querem brilhar e querem resolver os problemas, têm interesse. Só que esta malha toda que existe vai tolhendo e o tempo vai passando. Agora, porque nós cidadãos, em geral, e há uns mais atentos, há os que de vez em quando falam sobre isto, nós estamos agora aqui a falar sobre isto, mas eu no dia-a-dia não falo sobre isto, nem mexo uma palha sobre o assunto, porque também não tenho que o fazer. Mas há pessoas, aquele fulano que defende o Rio, que se interessa por Rio e tal, e depois ainda leva com um processo incomodado. Eu não dei ao trabalho de dizer que estava com ele e se fosse fazer testemunha, porque ele tinha testemunhas tão boas, até o juiz Carlos Alexandre e outras pessoas, com ele, portanto está bem defendido. Agora, o que custa a nós, e esse é que é o nosso comentário, e essa é que é a nossa função aqui em comentadores e comentar as coisas, é carregar
que já é tempo a mais para não se resolver estes problemas. E com o crédito do Nabão. Porque resolver no sentido de encontrar soluções. O Paiva há bocado dizia, ninguém quer que haja aqui um milagre de um dia para o outro esteja tudo resolvido. Mas ver aqui uma linha de continuidade, de intervenção nos focos poluidores e de levar os investidores, ajudando, não ajudando, encerrando... Alexandre, é fácil. Nós, quer o Alexandre, quer eu, vivemos isso no passado na zona industrial de Tomar. Quando tínhamos a ETAR antiga, não é? E convencer aquelas industriais a ligar, a ter pré-tratamento para ligar à ETAR. Portanto, já se evoluiu muito no passado. Aquela destilaria da Logra tem esgoto. Exatamente. Portanto, a destilaria da Logra tem esgoto. Exato. Portanto, já foi feito muito trabalho ao longo dos anos para que isso aconteça. Agora, é uma pena, porque nós temos 2 ou 3 espelhos de água, não é? Começam lá embaixo no flecheiro e vêm por aqui acima, não é? Nós temos, em bom rigor, pelo menos 2 bons espelhos de água, mas há mais espelhos de água para cima, e estes espelhos de água depois dão no que dão. E nós podíamos pensar, e eu ainda quero acreditar que um dia vai acontecer, não é? Porque lá em cima o açude da fábrica de fiação um dia há de ser tratado. Não é? Não vai ficar assim toda a vida, estou convencido. Portanto, aquilo está completamente assoreado, toda a levada da fábrica está por tratar, e eu estou convicto que um dia, se o plano de pormenor da fábrica de fiação for para a frente, e não acredito que fique parado toda a vida, vai ser outro espelho de água que poderá ser muito interessante, e portanto, em simultâneo, ir tratando a questão da poluição do rio e estes açudes, era contribuir para que daqui a 2, 3 décadas nós pudéssemos ter um plano de água limpo. E com um benefício, sabe? É que o Rio Nabão é curto. Ou seja, se olharmos para o Zézer ou para o Tejo, despoluir é bem mais difícil porque tem muito mais afluentes, tem muito mais graves problemas. O nosso não tem. Exatamente. Era não com tem muita facilidade que se punha. Até porque há gente mais velha que eu em Tomar que tomou banho no Nabão, mas eu tomei no Açude de Pedra muitas vezes, vários anos, exato. Sim, banho, e há bocado disso, no Moinho Novo também tomei banho, portanto tomei aqui e lá depois da cidade. E há um facto curioso, uma vez veio a SIC filmar, porque à tarde da cidade não funcionava, e o Dr. Pedro Marques, que era o presidente, disse-me assim, vai ali a SIC e vão lá filmar porque é que a tarde não funcionava. E eu fui lá, enfrentei as câmaras da SIC na ETAR e disse-lhe a elas, convido daqui a um mês para virem cá ver isto a funcionar, que está a funcionar. Eu não sabia quando é que estava, mas a gente tem que se desenrascar. E depois levei-os à ponte do Castelo de Boda, do Moinho Novo, e como sorte minha, estávamos em agosto, estava lá um tipo de uma cana de pesca a pescar. E eu disse, está a ver? Este é um rio que está poluído, mas não tanto, está peixe. Depois da cidade, depois da Platex, há peixe. E eles filmaram e foram daqui todos contentes, porque era a realidade. Passados 20 e tal anos, ainda se fala de poluição, quando hoje a ETAR, que eu falava que era para funcionar, não há esgoto da cidade, uma outra ETAR, e a Norte também. Agora, nós temos um rio, é o que o Paiva diz, relativamente curto, que tem o Agroal como fonte, terminar, Alexandre. e tem a Mendacha que também fornece água, e portanto tem nascentes próprias que mesmo no verão dão água limpa, e há muitos anos, há 50 anos não estava tão poluído como agora, estranhamente, quando hoje há técnicas capazes de despoluir o rio. E menos fábricas. Vamos então ficar por aqui nesta primeira parte do Conselho em Revista de hoje, voltamos já a seguir. Vamos então à segunda parte desta edição do Conselho em Revista, e vamos falar de um dos temas que está precisamente a marcar a atualidade, que se prende com a limpeza, o fim do prazo de limpeza das áreas envolventes as habitações. Terminou neste dia 15, com o Governo, entretanto, a anunciar que dá tolerância nas coimas em relação àqueles que não cumpriram com o que estava estipulado. António Paiva, temos aqui um facilitismo também nesta matéria que acaba por ser, digamos... Sabe, aqui ficamos todos divididos, não é? Ficamos todos divididos por uma razão, porque por um lado todos dizíamos que o prazo era muito curto e, portanto, eu penso que acho que toda a gente em Portugal, e já se percebeu agora que também o próprio Primeiro-Ministro, não é, e o Governo sabiam que o tempo era muito curto e, portanto, por um lado,
foi um assustar que agora deu naquilo que estão a dizer. A minha dúvida agora é a seguinte, portanto, o junho como prazo final para, a partir do qual as pessoas poderão ser multadas, para mim tem duas leituras. A primeira pode ser a de que vamos dar... Bem, vamos primeiro pôr a questão como ela é. Esta regra de ser até 15 de março, ou 13, não é? Não sei quando, 15 de março, foi, digamos que deu praticamente 2 ou 3 meses para que se conseguisse fazer tudo, não é? Foi 2 ou 3 meses, não foi mais do que isso, não é? Agora estamos em março e estamos a falar de abril, maio e junho. A partir de maio, junho, nós começamos a ter alguns riscos para quem tiver a cortar e simultaneamente a tentar queimar, porque as queimadas são proibidas a partir de maio. E até há quem diga que em abril, ou seja, em meses mais cedo, depende da temperatura e umidade a que estiver o tempo. Portanto, vamos correr aqui alguns riscos que se não tiverem informação semelhante à que houve agora sobre o que fazer, não é? Poderá correr riscos, que é quem estiver a cortar a partir de maio vai ter de ver onde é que põe esses materiais. Portanto, parece-me que primeiro temos essa dificuldade. A segunda, e era o que eu falava há pouco em off consigo, é o outro aspecto que eu sempre tive dúvidas, não é? Que é quem está a cumprir os 4 metros entre copas. Portanto, aquela distância de 4 metros entre copas, está certo que é dentro dos 50 metros das casas ou a 100 metros dos limites urbanos. Agora, o que se vê muito, efetivamente, é muita gente a fazer os cortes. Eu vi uma reportagem em que, então, as empresas que vendiam este tipo de equipamento parece que esgotaram até os equipamentos, o que me assustou, porque alguns destes equipamentos são equipamentos para ser usados por profissionais, ou seja, quem não está habituado a usá-los é preciso muito cuidado, aquelas as roçadoras de fita, aquilo é um perigo, não é? Portanto, aquilo apanha... É difícil, é perigoso, até por causa das pedras que levanta, etc. Portanto, há aqui... Mas, lá está, quando se vê o tipo de equipamento até que está em causa, está sempre associado a quê? A cortar ao nível da altura das pessoas, ou seja, a cortar, digamos, matos, não é? E é verdade que é talvez até o mais importante, não é? Depois fica por, digamos, tirar os ramos até aos tais 4 metros de altura, se a árvore tiver mais de 2 metros, ou até metade da altura da árvore, e depois está o desbastar entre árvores. Agora, eu queria dizer-lhe o seguinte, ainda bem que agora vêm as contraordenações que não vão, os autos de notícia que não vão dar origem, digamos, à multa. Porque elas poderão vir a ser pedagógicas, ou seja, se houvesse, digamos, um trabalho da GNR do Ambiente com as juntas de freguesia, por exemplo, não é? Em que se passava por determinadas zonas e se conseguiria identificar quem fez adequadamente e quem não fez, poderia ser interessante. E digo isto por uma razão, porque agora vai-se pôr a questão de perceber há árvores que não estão em zona agroflorestal ou em zona florestal. Quero eu dizer, vamos pegar num exemplo. Qual era o melhor exemplo? Eu não sei, mas eu vou-lhe pegar, por exemplo, no exemplo que está entre a zona industrial de Tomar e o aglomerado imediatamente ao lado. Como é que se chama aquele aglomerado? Charneca do Machial, ok? Portanto, há ali uma série de eucaliptos e tal que estão entre a zona industrial e o aglomerado. Ora, aquilo é zona industrial e tem eucaliptos. Não é zona florestal. Como é que vai ser tratado este assunto? Ou seja, está a ver? Está a 50 metros de construções, e alguns daqueles eucaliptos estão a 50 metros de construções. Por outro lado, estão também dentro dos 100 metros do perímetro urbano, não é? Porque 50 metros pode ser 50 metros, quando se diz 50 metros das construções, pode ser 50 metros de uma indústria. É o do edifício. O edifício é que conta, não é? E, portanto,
Agora, tem de se perceber estas regras. Porquê? Porque estas regras pressupõem o quê? Pressupõem que o incêndio veio ao longo de uma floresta por aí fora e chegou aos 100 metros e parou. Parou porque você está a cumprir estas regras. Quais são as regras? Já acabamos de dizer. Portanto, copas a mais de 4 metros umas das outras, tudo limpo até aos 4 metros de altura e os matos limpos. Agora, pergunta-se, numa zona industrial, não é? Onde é que começa o incêndio? E o incêndio realmente pode começar na própria indústria, não é? Alastrar-se para estes eucaliptos e dos eucaliptos cair nas casas. Portanto, pergunto, entre estes espaços, assim, que não são espaços que vêm de uma floresta e vão para um aglomerado, não é? Porque é evidente, há muitos casos, olha, o caso depois e na zona da Aceiceira há muitos exemplos desses, não é? Em que temos floresta à volta dos aglomerados, não é? A Linhaceira, por exemplo, é um deles. E, portanto, aí sim, para mim é claro, ou seja, no limite urbano tem 100 metros que têm de ser limpos e, em minha opinião, devia inclusive cumprir-se os tais 4 metros entre copas. Para quê? Para que um incêndio que vem com uma força muito diferente daquele que é um incêndio que começa num espaço, digamos, entre zona industrial e aglomerado, não é? Porque um incêndio que começa ali não alastra com a mesma facilidade que um incêndio que começa no centro de uma floresta ou numa estrada e se alastra ao longo da floresta. Porquê? Porque depois a carga térmica vai ser cada vez maior, não é? E a dada altura a temperatura é enorme e, portanto, se não houver efetivamente aqueles 100 metros digamos, de distância entre entre as casas e a floresta, aí vai haver uma propagação. E, portanto, eu diria que aí os 4 metros entre copas era para cumprir. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que não chega estes equipamentos que a gente viu nas notícias, etc. É evidente, tem de vir profissionais a bater metade das árvores que lá estão. E, portanto, e depois põe-se aqui um outro problema que me diziam no outro dia e com alguma razão, que é, há uma regra, eu não sei, não sou da área, mas o que me disseram é que há uma regra que as pessoas não podem adquirir madeira enquanto madeira de árvore abatida, enquanto a madeira de árvores queimadas não estiver esgotada. Parece que há uma regra qualquer. O que é que se faz à madeira? Exatamente. Pergunto eu. Isto pode não ser verdade, atenção. Eu estou a dizer isto, mas há uma coisa que eu sei que está a acontecer, que é o desinteresse daqueles que estão a cortar, que habitualmente cortam madeira. Imagine, você quer vender um eucaliptal, não é? No passado era muito fácil, portanto arranjava alguém que vinha lá e comprava-lhe o eucaliptal e depois cortava, não é? Hoje, nesta zona dos 100 metros, não é só isto que você tem de pedir. É, diz-lhe assim, olha, eu até nem queria deitar o eucaliptal todo abaixo, eu queria era que o senhor, um sim, um não, para respeitar os 4 metros entre copas, não é? Que me cortasse os eucaliptos. Portanto, queria-lhe aqui uma dificuldade. A segunda dificuldade é que ele está com tanto trabalho e a madeira está tão barata que ele não está interessado em fazer-lhe esse trabalho. Eu tenho estado pacientemente a olhar para isto e agora vi o bom senso que existiu da parte do governo e dos responsáveis em prolongar, porque era claro, eu entendi sempre que ia ser assim, porque o que estava a pedir era impossível, nós já falámos isso, o Paiva também, era impossível cumprir em todo o país. E, portanto, e depois é impossível cumprir, mesmo as pessoas quisessem cumprir. Depois há as dificuldades económicas, depois há a ausência das pessoas, depois há propriedades imensas que são de pessoas que as herdaram, que estão a viver em Lisboa, no Porto, na Austrália, não sei o quê. Há modelos para resolver isso e, portanto, o tipo que estiver na Austrália ou estiver na América como migrante não tem problemas nenhuns porque o Estado toma conta daquilo, a Câmara Municipal, puser isto tudo nas câmaras municipais, as câmaras municipais são os botes expiatórios disto tudo e resolvem tudo, mas eu se estivesse na Austrália estava tranquilo, podia ter os pinhais todos que tivesse, não estava nada chateado. O problema é quem cá está. E eu, que não tenho nada de propriedades, e a maior parte delas não tem problemas, mas tenho uma ao pé da Epal, uma coisa pequenina com eucaliptos. E tenho estado pacientemente a ver o que é que dá. Já comecei a ver, mais ou menos, há lá uma casa que foi lá construída perto, há poucos anos, mas os meus vizinhos, antes de chegar à minha, têm mais que se preocupar do que eu. Agora, com a história de
seguinte, a fase seguinte, que vamos entrar, é que eu tenho que lá ir um dia deste ver aquilo, mas também já comecei a pensar isto que o Paiva disse, assim, aquilo nunca me deu dinheiro nenhum, não dá dinheiro nenhum, é fácil, digo ao tipo das madeiras, entre aquilo, rasem aquilo tudo, levem tudo, deem-me 5 questões se tiverem, se não, levem aquilo para a limpeza e tal. Mas o que eu vou pedir é que não me deixem lá crescer mais eucaliptos. Porque é que eu quero eucaliptos? Não quero lá nada. Não quero lá nada. Para quê? Aquilo nunca me deu lucro, nem dá, eu não quero nada. Se não tenho um caminho, tenho que dar aquilo. Alguém tem que receber aquilo. A Misericórdia já é o que há dias disse aqui que não recebe. Não, não posso dar à Misericórdia, porque a Misericórdia vai ter um custo. Eu faço uma doação ao Estado. Quer dizer, o Estado qualquer dia, o Estado não dava a dizer que ia tomar conta dos terrenos, que ia parcelar, e parcela, e faça o que quiserem. Não é? Até porque o que é que me interessa ser proprietário de um sarilho? Porque aquilo era do meu avô e do meu pai e eu quis deixar aquilo à minha filha. A minha filha nunca ligou nada àquilo. Eu ainda pensava que os meus netos se interessavam, mas eu não quero dar um problema aos meus netos. Não sei se e então vou dar aquilo ao Estado. Não sei se leu Serão milhares de pessoas, agora vamos entrar na fase seguinte, ou deixamos passar o verão e vamos começar a falar de milhares de pessoas a dirigir-nos às finanças e dizer assim, quero entregar as propriedades. Alguém tem que receber. Agora não queriam parcelar, não diziam que parcelavam, que pôr tudo a funcionar. Sim, mas há uma forma de parcelar, já no outro dia tinha dito isto, há uma forma de parcelar através das zonas de intervenção florestal, as ZIFs, não é? Claro, organize-se. Exatamente. Agora, pode o Estado até criar condições para apoiar a constituição destas ZIFs. Eu acho que há aqui um aspecto que é... É que vai haver muita gente como eu, proprietários, que até ajudam ao Estado. Exatamente, mas eu parece-me que vamos ter de demarcar com mais certeza, ou seja, eu quase que diria o seguinte, nós, em matéria de ordenamento do território, nós temos o plano diretor municipal e depois temos os planos de urbanismo, ou planos urbanísticos, ou os planos de promenor para os espaços urbanos. Ora, para as zonas florestais, nós temos o plano regional da floresta e depois era bom que nós tivéssemos ao nível do concelho, não é? Planos que pudessem dizer assim, esta zona florestal, e eu diria, por exemplo, imagine toda a cunha que está para cima de Casais, Alviobeira, Serra, Olalhas, pronto. Este aspecto, como é que vamos olhar para este aspecto? Porque é um aspecto em que praticamente só existem ou urbano ou florestal. E, portanto, o que não é urbano é florestal, há partes agrícolas, não são muitas, e, portanto, vamos ver, então, como é que se intervém aqui. Não sei se leram as notícias, mas parece que o Governo vai lançar um programa de, creio que são 1.200 km, ou qualquer coisa assim, de aceiros, digamos, eu não sei se são 1.200, mas nem que sejam 2.200, eu continuo a achar que são número grande. Sim, mas pronto, Portugal les a leste tem 600 e portanto 1.200 não é nada, não é? Se for, mesmo que seja 2.200, 2.200 não é nada, não é? Se a gente pensar o que é que Portugal tem de um lado ao outro. O que é que quero dizer com isto? Que é, o Alexandre dizia há pouco, e eu quase para contradizer o Alexandre diria o contrário, que é, vai haver muita gente que quer dar os terrenos, mas nunca vai coincidir com os aceiros, porque se coincidisse com os aceiros, o que é que era bom? Ele dá e a gente passa lá e limpa, mas vai ser ao contrário, vai ser, quando for um aceiro que é para passar lá, o indivíduo vai dizer, não, eu aí, ele vale não sei quantos e tal, aí não quero, não é? Portanto, olha, eu vou dar um exemplo. Alexandre, mas eu vou lhe dizer, eu vou dar um exemplo. As minhas propriedades é para dar. Sim, mas eu vou dar este exemplo. Eu não estou para estar todos os anos para girar assim. É insuportável e impossível eu, com as pequenas propriedades que tenho, limpá-las todos os anos. Porque eu não ganho para isso. Exatamente, final. Exatamente, sim. Como sei fazer contas, né? Claro. 2 e 2 são 4, isso até aí eu vou. Portanto, dá-las ao Estado é o melhor que eu posso fazer. Já! E, portanto, em vez de adiar o problema para o ano 2 ou 3 e estar a dizer você não está a cumprir e tal, eu ainda tentar, nem tento. Dou. Tomem lá. Sabe, mas e não me ponho não fui expropriado. Doei ao Estado. Ainda fico naquela que eu doei à nação uns terrenos. Pois. Um problema. Óbvio. Óbvio. Ora, sim. Os inteligentes, quando criam os problemas, também têm que criar a solução. Mas sim. Então, o Estado, em vez de intervir na minha propriedade e eu ser beneficiado, eu não quero isso. Eu dou a minha propriedade ao Estado e o Estado faz daquilo o que ele quiser. Faz aceiros,
põe eucaliptos, tira eucaliptos, põe pinheiros, corta e põe aquilo. Não, ouça, basicamente o que porque eu não sou agricultor. Sim, mas basicamente o que vai acontecer não... Eu já disse aqui e continuo a dizer e sabe, tudo na vida é muito semelhante, os modelos são muito semelhantes em tudo na vida e, portanto, nós quando temos um prédio, não é? Criamos um condomínio porque há coisas comuns, como é o caso dos telhados, como é o caso do elevador, etc. E também há desentendimentos, porque muitas vezes o indivíduo que vive no resto de chão diz que não deve pagar por o elevador, o que vive no primeiro diz que eu também subo por as escadas e também nunca uso o elevador, etc, etc. E não é bem verdade, porque depois quando dá jeito usa o elevador, ou quando vai secar a roupa lá ao último andar usa o elevador, pronto. Portanto, mas no que diz respeito aos custos, há sempre tendência para fugir aos custos e, quando há benefícios, tirar os benefícios destes condomínios. Ora, eu não tenho dúvida que vamos ter de ir para condomínios no espaço florestal. Exatamente porque está a dizer o Alexandre, que é a pessoa que tem propriedades relativamente pequenas e não tem culpa nenhuma, porque ao longo de gerações e gerações foram-se dividindo grandes terrenos em terrenos mais pequenos e este parcelamento deu-se. Ora, em parcelar isto, digamos, fazendo com que um ou outro seja comprado, eu quando fizemos aqui aquela barragem, aqui do Carril, cheguei a uma conclusão que é, apesar das pessoas não venderem, o emparcelamento foi feito praticamente por quem trabalha as terras, ou seja, ao mesmo indivíduo que arrenda 3 e 4 e 5 e 6 e 7 propriedades, ou seja, é o mesmo a trabalhar várias, e elas são de proprietários diferentes, estão a receber uma renda anual, pequena ou grande, não interessa, estão a receber uma renda anual, não é? E ele está a trabalhá-las. Ora, o que é que nós precisamos que aconteça aqui? Que haja uma iniciativa que facilite esta integração de entidades, e a primeira é aquilo que nós falamos antes. Não vai ser possível fazer uma boa intervenção sem se identificar exatamente o cadastro, ou seja, tem de haver o ano zero do cadastro. Já houve no passado, no que diz respeito ao urbano, tem de haver aqui o ano zero do cadastro rústico, porque há muita zona que não tem cadastro do país. E depois... É esse. Exato, mas Alexandre, mas depois... Quem tomar é dos poucos conselhos que você sabe... Que tem. Exatamente. Porque mas há muitos conselhos e claro, até os florestais... E onde houve estes problemas é exatamente aí. Exatamente. Mas sabe, mas deixe-me dizer-lhe o seguinte... É que isto até ajudava, porque não sei se recorda-se, nós éramos miúdos, mas pronto, quando se fez o primeiro, o primeiro cadastro, o cadastro foi feito por técnicos e depois houve um tempo em que você podia ir reclamar. Para corrigir, etc. Lembra-se, pronto, é um bocadinho mais velho que eu e, portanto, eu não me lembro, mas sei que foi assim. Levou marcos e pintaram-se lá e punha-se lá uma placa de madeira com o nome do proprietário. Exatamente. E, portanto, depois vinham os técnicos, chegavam lá, estava lá. Foi o meu avô que fez isso e eu lembro-me. Está a ver? Portanto, e depois as pessoas... Ou seja, temos de voltar a esta tradição. Ou seja, temos de fazer isso, mas eu acho que agora até podíamos fazer de uma forma mais moderna, que era. Exatamente. Fácil. Primeiro porque temos outros meios, não é? Mas segundo... Não havia fotografia aérea. Sim, mas se tivesse esta divisão por setores, o que é que ia acontecer? Ia haver técnicos responsáveis por apresentar estes setores. Nas freguesias que eu acabei de dizer, depois lá embaixo na do Sul, Madalena, a Ceiceira, portanto, havia 3 ou 4 ou 5 zonas, por exemplo, no nosso concelho, e o que é que acontecia? Este cadastro era feito um primeiro cadastro. Era feito um inquérito público. Era dada a oportunidade às pessoas de dizer de quem é este, de quem é aquele, etc. Ouça, e depois ficavam 3 ou 4 ou 5 manchinhas no meio daquilo por identificar. E, portanto, ficava o cadastro feito e ficava logo feito um plano de como é que íamos. E, portanto, a informação far-se-ia e o que é que isto ia conduzir? Ia conduzir até ao seguinte. O indivíduo que está a 100 metros do aglomerado urbano não tem culpa nenhuma de estar a 100 metros do aglomerado urbano. Sim. E o que está no interior da floresta, esse já não tem que fazer nada, está a ver? Ou seja, há aqui, nós poderemos ter... E, por exemplo, eu no caso da EPAL, sim. Já não digo
que não sou responsável lá ter construído a EPAL, porque quando o meu avô tinha aquilo e o meu pai comprou uma ao lado, para juntar do meu avô, a EPAL não existia. A EPAL veio a seguir. Mas já não digo isso. A EPAL é um sistema público. Mas já lá fizeram uma casa ou duas ao pé. Aí é o que o pai está a dizer. Eu não tenho nada contra a pessoa que construiu, mas também não tenho que pagar. Eu já lá tinha o pinhal. Exatamente. Pois essa é que é a questão. É o que você está a falar. Essa é que é a questão. Agora, isto é possível compatibilizar pela maneira como claro. Está a falar. Exatamente. E há N soluções. É como esta que eu estou a dizer por o seguinte. E eu conheço, como sabem, sou originário do Norte. Parcela de um pinhal. Exatamente, na ZIF tal, não é? Portanto, era o mesmo já que ter. Escusava de entregar ao Estado aqui. Exatamente, era o mesmo que ter uma garagem no prédio tal, por exemplo. Ou aqueles que têm maior é ter um apartamento não sei onde, que dá um rendimento anual de. Exatamente, e portanto. Era a única maneira. Ora, o que é que acontece? Com este tipo de soluções, que eu acho que vai ser o caminho, não acredito que haja outro tipo de soluções, vai ser este caminho. Agora, era aproveitar o cadastro para pôr as pessoas a conversar no sentido de reunir, ou seja, aqui podia-se, e eu acho que só estamos a fazer uma das partes, que é, podia-se dizer assim, meus amigos, vocês têm de limpar. Têm de se limpar para quê? Para não pôr em risco as vidas das pessoas que vivem em espaço urbano ou aqueles que foram para casas construídas no meio da floresta, porque depois o Alexandre diz, e com razão, portanto a casa foi lá construída, mas entretanto o indivíduo que vivia lá até pode ter vendido e outro comprou e agora não tem responsabilidade nenhuma na feitura da casa ali, mas está lá. E portanto, mas ao olharmos para isto, depois as ZIFs, cada uma destas ZIFs tinha várias características, que é toca neste aglomerado urbano, toca no outro aglomerado urbano, é preciso construir um aceiro aqui, é preciso o fogo, as linhas de fogo são principalmente estas, o vento predominante é daqui, a probabilidade de chegar a colar é este, portanto, aqui tem de se plantar mais, ali menos, etc. Mas é na minha propriedade que planta mais. Não é. Isto é tudo uma, e depois, em função dos terrenos e das áreas que cada um tem, então é que recebe a sua renda anual. Está a ver? E portanto, é este aspecto. Depois tem de se fazer investimentos. E aí investimentos é o PDAR. É o Plano de Desenvolvimento Agrário, é o Plano de Desenvolvimento Regional, chamem-lhe o que entenderem. Portanto, temos sempre vários planos e ficaria muito mais barato. Eu vi no outro dia a notícia, e é bom que as notícias sejam dadas assim, não é? A propósito daquele indivíduo que tem 60 anos e que não houve prova que ele provocou um incêndio. Não sei se viram um indivíduo que está a ser julgado e parece que não houve prova e, portanto, ele está com um termo de identidade e residência e tal. Mas o que eu reparei foi na consequência do incêndio dele, que vai em 900 e não sei quantos mil, mais de 1 milhão de euros, com tudo, de encargos resultantes daquele incêndio. Ora, imagina o que é este dinheiro aplicado no modelo que eu acabei de dizer. Portanto, se começarmos a prever, nós para evitarmos gastar aqueles milhões, vamos pegar em 10% disto e vamos começar a desenvolver cadastros, a constituir estas ZIFs, etc. Conselho a conselho, estou absolutamente convicto que daqui a um tempo nós tínhamos os espaços florestais da mesma forma que hoje já temos a gestão urbana arrumada. Vamos terminar, mas ainda antes só uma questão que tem a ver com agora o facto da responsabilidade pós-dia 15 ter passado para as autarquias em concreto. Agora os municípios, face àquilo que foi decidido pelo Governo, podem vir também eles, solicitar uma moratória, digamos assim, em todo este processo. António Alexandre. Eu assusta-me qualquer coisa que venha às câmaras. Eu sou assim muito, eu não digo que é radical, mas sou muito direto. Eu já gostava que a Câmara Municipal tapasse os buracos da estrada. E, já que também é competência, que fosse arranjando os esgotos. Agora dar competências na área social como dão, na área de educação, na área da saúde e agora até do ordenamento florestal, vou aqui já venho. Eu, ainda bem que nunca mais serei autarca na próxima geração, não é? Se tornar a morrer e a nascer. Porque acho que não é o caminho. Isso é uma maneira, se calhar, à português, de dizer que entregámos o problema e estamos a resolver o problema. Acho que não estamos a resolver. Porque pode haver municípios com algumas condições para fazer um melhor trabalho, de acordo também com o ordenamento do próprio Conselho e tal, e também das propriedades, e há outros que não pode. E manifestamente, no caso de Tomar,
Acho que é impossível fazer isso e atribuir ao município. Eu vou mais naquela ideia que o engenheiro Paiva estava aqui a desenvolver, se começar a trabalhar no ordenamento e ao próprio Estado, e a Câmara evidentemente pode colaborar nisto tudo, mas não é a Câmara que pode fazer isso. Atribuir esta responsabilidade, que há dias eu espero que seja isto que esteja a acontecer, não tenho informação sobre o assunto, mas espero que seja isto que esteja a acontecer. Portanto, este para mim é o típico caso aplicável às associações de municípios. E porquê é que eu acho que uma associação de municípios resolve este problema de uma forma muito, muito fácil? E vou dar este exemplo. A zona da Bexiga, portanto, olha, perto de onde vive o Alexandre, não é? Portanto, das Escrovaceiras para baixo. Portanto, agora, faça essa estrada das Escrovaceiras a caminho da Atalaia. E diga-me onde é que acaba a tomar, eu tiro de lá as placas, onde é que acaba a tomar e começa a barquinha. Não é? Porque qualquer incêndio... Qualquer incêndio... Ainda há dias dizia o meu presidente na estrada. Na estrada. Mas da Braganha dizia, olha que a minha estrada está boa, a tua não está a tomar. Tem calma, porque do meu lado foi feito do meu tempo. E vocês não prestavam a estrada. Não faziam nada, agora fizeram vocês. Agora dá um tempinho de tomar. Exatamente. E para ele é bem feita, porque quando a gente fez aquela, ele não quis fazê-la. Era ele que estava lá. Não era este. Não é. Já não é o pombeiro. Eu pensei que era o pombeiro. Não, já é o outro. Porque o atual administrador da Associação de Municípios é que era presidente da Câmara do meio tempo. É verdade, não se percebe, mas quem for olhar para a estrada percebe. Claro, está bem, muito bem. Mas o resto da sua intenção está bem. Não, e se formos para as Olalhas, é a ligação entre nós e Ferreira do Zezer. Além da Ribeira, é igual. Portanto, aqui é o tipo, a tal mancha, eu entendo que deveria ser olhada para uma mancha entre espaços urbanos, ou seja, é uma mancha florestal e agora tem um espaço urbano aqui, tem chãos aqui, tem além da Ribeira acolá, tem a pedreira aqui, portanto, e é esta mancha tratada por quem? Para mim é tratada por a Associação de Municípios, ou seja, para que trazer a competência para a Câmara Municipal quando esta competência, e já que querem, fala-se tanto de descentralização, já que querem descentralizar e colocar na entidade certa, aqui, em minha opinião, era a entidade certa, porque aqui sim havia um diálogo de uma competência que ainda não está na Câmara Municipal, que vai ter sempre de falar com os seus vizinhos do lado, mas há casos em que vai ser dentro do próprio município, está bem, muito bem, mas independentemente disso, a solução era uma solução global, para todos, mais global, e nesta lógica que era ao mesmo tempo que se fazia o cadastro, e aí sim eu sei que está a ser feito, ao nível das associações de municípios, e portanto, ao mesmo tempo que se fazia o cadastro, previa-se estas construções de ZIFs, fazia-se os inquéritos públicos e desenvolvia-se um projeto com uma lógica de desenvolvimento daquilo que é a floresta. Ou seja, não incidir só sobre os 100 metros e os 50 metros, porque estamos a prejudicar uns proprietários e a beneficiar outros, mas trazer já para o coletivo aquilo que em muitos casos, como dizia o Alexandre no caso dele, em muitos casos pode ser um encargo individual quando podia estar a ser um encargo coletivo e ao mesmo tempo até uma receita coletiva. Mas isso é um bom exemplo que você está a dar, porque aquele pinhal que eu falava, logo ali ao pé da Paula, ali uns metros à frente de a barquinha. E portanto, se o fogo, eu posso limpar tudo e ordenar tudo e tomar, e o município de tomar, e se a barquinha não o fizer, o fogo vem de lá e entra cá. Portanto, isto devia ser esta ideia que o Paiva aqui pôs de ser tratado através das associações. Portanto, para responder diretamente ao mais interessante. Exatamente, para responder diretamente ao que perguntava o Melenas, o que é que deve fazer um Presidente da Câmara? Em minha opinião, se eu fosse Presidente da Câmara à data de hoje, o que fazia era, na Associação de Municípios, propunha, olha, vamos aqui encontrar uma solução, encontrar um modelo, discutir com o Ministro da Tutela e vamos desenvolver nós aqui, a começar por o cadastro, a acabar nas ZIFs, a cumprir o Plano Regional das Florestas e encontrar uma solução que, a prazo, venha a resolver todos os problemas. É isto que faria. Eu acho que é interessante, essa ideia é interessante, de trabalhar através da Associação de Municípios. Acho que é mais viável e é um trabalho mais fácil. Cada Presidente de Câmara, esta maneira eu não gosto, acho que é um modelo errado. É um modelo errado. Os municípios ainda deram ao rabo, como costuma dizer, e não andaram, mas depois vão alinhando, porque depois tem sempre a tendência a não levantar problemas que esperam que se resolvam os problemas de outras coisas. Agora, eu acho que é mau, porque as câmaras têm competências a mais e dinheiro a menos. E esta competência vindo para as câmaras, a ideia do Paiva, eu acho que é interessante,
Porque torna... Até podíamos dizer, por exemplo, que o entroncamento não se interessava, porque o entroncamento é só urbano e tal, mas não é bem verdade, porque depois dos outros municípios a caminho dele, têm floresta e vão a caminho dele. Sempre a atalaia, sempre a barquinha. Sempre a barquinha, exatamente. Muito bem, vamos ter que ficar então por aqui. Muito obrigado mais uma vez por terem vindo até nós. Bom fim de semana. Obrigado, bom fim de semana aos ouvintes. Um conjunto de temas interessantes e importantes também para o futuro do Conselho. Ficávamos então por aqui. O Conselho em Revista regressa de hoje a 15 dias. Fique bem, fique com a ERTE.